Boa noite, tá começando mais um Pode Performar. Eu sou a Mirelle, psicóloga, especialista na abordagem cognitivo-comportamental. Boa noite, eu sou Flávio, sou preparador físico. Hoje o Pode Performar tá um pouquinho diferente. A gente tem um mega convidado. Primeiramente, muito obrigada pela disponibilidade. Radamés, jogador profissional aí, aposentado, mas tem uma carreira aí. Sim, uma de sucesso. Carreira um pouquinho longa. Eu que agradeço o convite de estar aqui. É uma honra, um prazer e espero que eu possa contribuir de alguma forma aqui com o que a gente for falar aqui nessa mesa. Já que a gente vai falar aqui de performance, né? E eu vivi isso durante toda a minha carreira. Então, eu acho que eu estou apto a falar sobre isso aqui. Radamés, começa a falar um pouquinho pra gente. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, nos bastidores, e eu te disse que o intuito do podcast é muito esse, né? Entender o que é alta performance para cada um, entender o que é melhor desempenho para cada um. E no cotidiano, né, na vida de pessoas normais, digamos assim, isso vai atender a um padrão de comportamento. Mais recentemente, como eu te disse, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Léo Muchacha, né, jogador do Boa, e agora a gente está tendo essa oportunidade de conversar com você. Então, são duas pessoas que quando a gente vai falar, dois estilos de vida, que quando a gente vai falar de alta performance, foge muito desse padrão do cotidiano da maior parte das pessoas. Então, a gente achou isso uma ótima oportunidade para trazer para o nosso público, para eles entenderem mesmo um pouco dessa realidade do por trás das câmeras do atleta de elite. A gente vai chegar nesse assunto, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início da tua carreira. Como que foi essa questão com o futebol? Vem desde que idade? Qual foi o primeiro grande clube que você conseguiu entrar? Como que foi? Legal, bacana. É um assunto bem gostoso, bem interessante. Eu gosto de abordar sobre isso. A minha carreira começou no Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro. Aos 7 anos eu fui fazer uma visita a um clube que se chama Portuguesa da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A minha tia era sócia desse clube e a gente foi lá passar o dia para poder usufruir ali da estrutura, piscina e brincar e tudo mais. E nesse dia estava tendo um jogo de futsal da Portuguesa, eu não me recordo agora contra quem eles estavam jogando, mas era lá no Rio, eu não sei se aqui também era assim, mas era associação e federação. Então a Portuguesa fazia parte de uma espécie de segunda divisão do campeonato de futsal, que era a associação, e tinha a federação, que era como se fosse a primeira divisão. E aí ali, no intervalo entre uma categoria e outra, eles deixavam as crianças que estavam fora brincar na quadra. E nesse intervalo eu entrei na quadra com meu irmão e com meu primo, e realmente assim, já a gente consegue... Já tinha um talento ali. Com 7 anos, 8 anos, 6 anos, você já sabe diferenciar e ver que o menino do outro, é diferente um do outro, e quem tá no futebol tem essa percepção, esse feeling mais rápido. Sim. E eu ali brincando com meu irmão e com meu primo, o diretor olhou e chamou a atenção, eu brincando, ele veio, me abordou, perguntou se eu tava com meus pais, eu expliquei que tava com a minha tia. E aí perguntou se eu queria fazer um teste no dia seguinte. Isso era num domingo. Na segunda eu já tinha que estar lá à noite para fazer o teste. E aí eu aceitei, lógico. Eu falei que queria. Meus pais também concordaram. E aí eu tive um pequeno problema, né, nesse início, que eu falo até para as pessoas sobre recursos, né, que você tem para dar o melhor com os recursos que você tem naquele momento. E eu tive a oportunidade de fazer o teste. Eu precisava comprar uma camisa branca, um short verde, um meião branco e um tênis de futsal. Eu não tinha nada. Eu tinha que ir com essa roupa. E a minha família é muito humilde. Bem humilde mesmo. Assim, eu venho de uma família bem humilde. E de um dia para o outro era impossível eu conseguir comprar esse material. E aí eu recorri a uma tia minha que morava no mesmo bairro, a tia Selma, a falecida tia Selma. Falei, tia, pelo amor de Deus. Ela tinha um poder aquisitivo um pouco melhor. Eu falei, tia, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí ela conseguiu comprar. A gente foi durante o dia comprar o material. Comprei o material, ficou faltando o tênis. Ela não tinha o tênis, ela não conseguiria e tal naquele momento. E aí eu fiquei, e agora? O principal eu não tenho, né? Aí, cara, Flávio, eu olhei pro meu guarda-roupa assim. Cara, tinha um tênis lá, um All-Star de cano longo. Eu falei assim, é ele mesmo que vai.
Peguei ele, fui, e meu irmão falou assim, não é possível que tu vai ser. Não é assim. Os meninos vão te zoar muito lá. Eu falei, cara, mas é a única coisa que eu tenho. Ou eu vou com isso aqui, ou eu não vou. E aí eu fui com tênis, com All-Star, de cano longo. Cheguei lá, fiz o teste. Cara, acabou o treino. Eles pediram meu documento, tudo. Na quarta-feira eu levei os meus documentos para eles me associarem ao clube. E aí já me deram um tênis de presente. E aí eu já consegui ali deslanchar. E aí na Portuguesa eu fico ali 1 ano. Aí o pessoal do Fluminense, que era uma espécie de primeira divisão, o Fluminense me viu jogando. Eu vi uma fotinha sua no Instagram, que eu dei uma fuçada lá. Isso. Do cabelo todo enroladinho, com o uniforme do Fluminense. Ali você era bem novinho, né? Era bem novinho. E aí com 7 para 8 anos eu já vou pro Fluminense, começo no futsal. E aí dali eu faço toda a minha carreira no Fluminense, né? Transitando em todas as categorias no futsal, depois vou pro campo, passo por todas as categorias no campo até me profissionalizar, enfim. Aí até eu consegui realmente... Não, é muito bacana falando disso, com 7 anos já tomar uma decisão firme de chegar e pedir ajuda para uma pessoa para estar ajudando. Isso aí é muito interessante, Exato. né? Isso é muito da tua personalidade, assim? Você observa isso meio que até hoje, essa... De tomar iniciativa, de tomar uma decisão rápido, de ser mais... Acredito menos que sim. Porque não teve indecisão, pelo que eu percebi, eu não né? tive indecisão, exatamente. Aí eu tinha certeza do que eu queria. É muito claro pra mim. E você sempre teve? Em algum momento e bateu assim uma coisa de, nossa, será que é isso mesmo? Cara, engraçado que não. Eu eu não sei se é porque durante toda a minha trajetória ali, principalmente na categoria de base, né, quando eu era muito novo, eu felizmente eu fui muito bem, sempre era aquele menino ali que olha com carinho, então você vê que as pessoas, né, têm um tratamento, acaba tendo um tratamento. Você teve um ambiente que atuava a seu favor. Exato, um tratamento especial ali que tu sente que fala, não, cara, dá pra ir, sabe? E aí o que acontece? A gente vai subindo de categoria, aí a gente vai vendo metade do time ficando pra trás. A gente sobe de categoria, aí 15 vai embora, sobe 15. Aí você sobe para outra categoria, sobe 8, 22 ficou para trás. Aí você sobe para categoria. Aí quando você vai subindo, você fala assim, cara, você vai olhando para trás, meio que passando pelo funil, fala assim, cara, tá chegando, sabe? Vai dar. E aí, querendo ou não, desculpa te interromper, já te interrompendo, isso aí dentro da psicologia é o que a gente chama de sentimento de autoeficácia. Esse olhar para trás, ficou 22, foi 8, e dos 8, um sou eu. Exato. O sentimento de autoeficácia, querendo ou não, fica elevado, né? Fica, não, lógico. Você fala assim, cara, passei o nível, tô pronto para ir pro próximo. Eu sou agora. bom, eu consigo, pode vir o próximo que eu dou conta. Isso é autoeficácia. Cara, esse negócio de falar eu sou bom, eu consigo, eu lembro, outro dia eu tava rindo eu e o Toró, a gente ficou todos esses anos juntos, assim, a gente ficou uns 15 anos jogando junto. E chegavam alguns meninos de lá para fazer testes e tudo mais, e aí eu era meio marrentinho, né? Eu falava assim, mas era confiança, e isso eu acho que era legal, assim, quando você consegue saber usar, né, isso fica legal. E aí eu lembro que a gente falando, pô, Tora, tu lembra que a gente chegava e falava assim pros meninos, você joga de quê? Eu falava assim, volante. Eu falei, já era, minha posição, não vai jogar não. Eu já... Tipo, na lata. Falar assim, você não vai jogar não, que é minha posição. Assim, aqui você não vai tomar meu lugar não, meu. Então, assim, tinha essa autoconfiança, assim, e era a arma que eu tinha pra poder também sobreviver ali dentro. Exatamente, e as pessoas ainda têm um olhar muito distorcido, né, para pessoas autoconfiantes. Sendo que a autoconfiança é uma das características do ser humano que mais cativam as outras pessoas. Exato. Eu acho que as pessoas não conseguem perceber. Às vezes até quando você vai se relacionar mesmo com pessoas, não só no sentido de relacionamento amoroso, mas amizade, tem coisa melhor do que você conversar com uma pessoa que confia, que fala sobre o seu trabalho. Sim, que fala, que te passa confiança, que te passa realmente. Confiança, né? Imagina você contratar um engenheiro para construir uma casa, assim, então... e ele vai chegar na sua casa e falar assim, olha, essa estrutura aqui, desse jeito aqui, eu nunca fiz, não, mas confia, vai dar certo. Eu nunca fiz, não, mas vai dar certo. Você vai falar, não, esse cara eu não quero.
Exato. E com tudo é assim, né? Exatamente. E as pessoas veem isso como arrogância, Arrogância. É, exato. Não é as pessoas arrogância. às vezes confundem, né? É lógico que tem pessoas que passam do ponto ali na autoconfiança e viram uma arrogância, uma prepotência. Sim. Mas é legal, principalmente o atleta, né? Acho que o ser Precisa. humano em geral tem que Precisa. ter, mas Como o você diz, o atleta precisa sem muito. confiança não vale nada, né? Não vai nada. Pra mim, mais de 60% aí tá aqui na mente, na cabeça. Eu então- acho que qualquer profissional sem confiança vai ter algum problema em algum momento. Exato. Eu vou usar o meu exemplo. Imagina se chega para mim algum paciente com um transtorno psiquiátrico que eu nunca trabalhei. É justamente por o meu sentimento de autoeficácia e minha autoconfiança ser boa que eu vou olhar para esse paciente. Eu não vou falar para ele, olha, o seu caso eu nunca tratei. Eu não vou falar isso para ele, porque eu sei que eu sei que eu consigo. Uhum. Eu sei que na hora que eu fechar a porta com ele da primeira consulta, Você eu vai sei conseguir. aonde recorrer, eu sei o que eu devo estudar. Se eu precisar de uma supervisão de um profissional mais capacitado do que eu tenho esse profissional. Então, eu vou entregar o meu melhor para esse paciente. Sim. Entendeu? Essa é a importância da autoconfiança em qualquer trabalho que você Legal. vai executar. Não é mentir para a Sim, pessoa, Sim. mas é você saber que você consegue. Sim. E isso é muito. E é aí que as pessoas se confundem. Talvez quem pode estar assistindo a gente vai falar assim: nossa, mas como é que faz para ter isso? É uma construção. Mas aí o que acontece também? Eu vejo muitas pessoas, elas esperam o melhor momento para poder fazer algo. Por exemplo, você ainda não tinha cuidado de uma patologia como essa que você estava ali cuidando. Se você falar assim, não, eu nunca cuidei disso aqui, não vou cuidar não, você não ia cuidar nunca. Então, Exatamente. assim, você precisa começar também e aquilo ali vai te desenvolvendo, vai te trazendo confiança. Você já tinha uma autoconfiança, mas fez com que você também desenvolvesse outras áreas, né? E isso deve ter acontecido muito com você. Cada evolução dessa, você ia para um patamar de mais Exato. responsabilidade, né? Sim, aí vai aumentando a responsabilidade. Eu costumo falar isso com a minha filha, né? Que tá mudando, todo ano ela muda de série. Agora tá na 8ª série. Eu falei, filha, não, porque tá estudando demais. Eu falei, a tendência é essa. Cada ano que você passa, a tua responsabilidade aumenta, vai ficando mais difícil. Quando chegar na faculdade, mais difícil ainda. Quando tu sair, tu vai ver o que é dificuldade. E é isso. Cada degrauzinho que tu sobe, a dificuldade, a exigência, tudo vai aumentando, né? Por isso que não chega todo mundo, né? Só alguns chegam. Exatamente. E como que era, assim, enquanto você jogava a sua rotina de treinos, não só treinos em campo, mas musculação, alimentação? Conta um pouquinho pra gente, como que era? Ou ainda é, não sei. Agora tô treinando pra manter a mente boa, né? E aí, antes de você começar a responder, até foi uma coisa que a gente conversou com o Léo, né, Flavinho? Você engordou depois que você aposentou? Engordei muito. Eu engordei principalmente que eu fui pra dentro de um reality show. Eu encerrei minha carreira pra poder ir pro reality show. Ali foi o divisor de águas. Eu já vinha há algum tempo estudando e paquerando essa aposentadoria. Você tem quantos anos? Desculpa. Eu vou fazer 38 semana que vem. E eu já vinha, né, programando empurrando com a barriga ali o final da minha carreira. E aí quando veio a proposta do reality show da Fazenda, falei, cara, eu acho que agora é o momento para eu poder fazer essa transição, porque coisas vão vir, né? Vão se abrir novas portas e tudo mais, o leque de opções vai aumentar para poder ter uma transição de carreira mais tranquila, né? E aí eu fiz isso. Foi assim, eu vou entrar e saindo de lá eu realmente anunciei que eu tô aposentado. E aí lá dentro, cara, ansiedade, né? Pressão. Aí a dificuldade de cozinhar, muita gente na cozinha. Aí você acaba fazendo o que é mais prático, aquilo que é mais rápido. Aí era pão, requeijão, macarrão, presunto, queijo, macarrão. Era Toddy toda hora, leite com Toddy. E aí, aí tinha doce lá, o doce de leite lá era com leite condensado, com banana, com fruta. Então, assim, era... E isso foi muito discrepante do que era a sua alimentação até entrar lá? Foi um pouco discrepante, assim. E aí, a rotina de treino lá dentro, você não consegue... Já tô falando aqui, quem pensar em entrar no reality show, fala assim, não, eu vou entrar lá, eu vou treinar todo dia. Pelo menos, eu entrei com esse pensamento e não consegui.
Chegava lá, dava uma treinada na academia um dia, no outro dia já não ia. Enfim, é difícil você conseguir manter essa rotina de treinamento lá dentro. E aí eu engordei 15 quilos. Lá dentro? Lá dentro. Assim, quando eu saí, me Você pesei. ficou quanto tempo? Fiquei 90 dias. Nossa, foi rápido, hein? E aí, quando eu saí, que eu me pesei, eu tomei um susto. Imagino. Eu fui assim, caraca, e agora eu preciso fazer alguma coisa para poder voltar, né, ao meu corpo, não de atleta, que eu acho que o de atleta, acho que nem precisa mais, eu acho que nem é tão saudável, né, chegar ao peso que eu jogava. Então, assim, a minha rotina de treinamento sempre foi muito forte. Desde criança, eu comecei ali com 7 anos no futsal. Com 10 anos eu já fui pro campo. Então, por exemplo, com 10 anos eu treinava todo dia, de manhã e de noite. Nossa. Então, todo dia? Todo dia. Então eu ia treinar de manhã, eu estudava à tarde e treinava à noite. Então eu não tive uma infância, uma juventude aqui. Assim. Geralmente os pais me perguntam muito o que o filho precisa, né, para poder ser jogador, o que ele tem que fazer, cara, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é abrir mão de muita coisa. Ele precisa querer só isso. Não é nem querer isso mais que tudo. Se ele tiver disposto a renunciar tudo que um jovem, um adolescente vive normalmente, ele já está num bom caminho. Então, assim, eu tive que renunciar a muita coisa. Eu não conseguia viajar. Por exemplo, meus irmãos iam viajar para casa dos meus parentes que tinham a região dos lagos lá no Rio, né? E eu não conseguia ir porque tinha jogo no final de semana. Aí meus irmãos iam para uma festinha à noite, eu não ia porque eu tinha jogo de manhã, eu tinha treino. E aí, então assim, eu abdiquei de muita coisa para poder conseguir chegar onde eu queria, né? E aí eu fiquei, eu acho que uns 3 ou 4 anos nessa pegada aí, quando eu vi que foi assim, não, agora tava aumentando o nível, né? Aí o que a gente falou, tava aumentando o nível. A exigência tá muito grande, tanto um quanto no outro. Agora eu preciso decidir onde eu quero ficar. E aí, por conta de oportunidades, né, enfim, parte financeira contou muito, a gente acaba optando pelo futebol de campo, porque o futsal, infelizmente, principalmente naquela época, você não tinha tanto recurso para poder viver daquilo ali. E até hoje não sei como é que é hoje. Mas melhorou muito. Né? Melhorou muito. Hoje mercado internacional, hoje né? Tem muito time, inclusive no Brasil, que consegue você viver de jogar futsal. Eu via o time adulto do Fluminense chegando para treinar futsal, tipo, o pessoal todo chegando do trabalho, sabe? Vindo do trabalho para treinar à noite. Aí eu fui assim, aí eu acabei optando para ir pro campo, né? Aí quando eu fiquei só no campo, aí é aquela rotina normal, né? De treinamento, tem dia que é um período só, tem dia que são 2 períodos. Musculação aí, também tem bastante? Aí a gente já... Na minha época de categoria de base, não era tão comum os preparadores físicos já introduzirem a musculação. Porque o pessoal acreditava que trabalhava o tamanho. Acreditava, né? Nesse negócio, nesse mito de que não vai crescer, vai atrapalhar o crescimento, não sei o que, não precisa. Né? Hoje já acabou um pouco isso. Acho que os educadores físicos, você pode falar melhor que eu, já estão conseguindo introduzir mais isso. Mas assim... O futebol vai muito além dos 90 minutos ali, muito além dos treinos, né? Então eu falo isso muito para os meninos. Na minha época, tu ainda conseguia ser jogador de futebol. Hoje tu não consegue mais. Hoje tu precisa ser atleta. Então, assim, na minha época, eu conto essa história. Tinha um menino que era um lateral esquerdo lá, que jogava demais. O reserva dele era o Marcelo, que estava no Real Madrid, que está no Fluminense hoje. Era o reserva dele. O Marcelo não jogava com esse menino. Esse menino era um típico boêmio já na categoria de base. Tipo assim, bebia, fumava, usava droga, aí faltava, ficava um mês fora. Só que o moleque era tão bom que quando ele voltava, ele jogava. Resolvia. Hoje, você não consegue mais isso.
Hoje, se não for atleta de verdade, ele não consegue mais jogar futebol. Então, assim, na minha época ainda dava para empurrar alguns, um ou outro. Então, agora é alta performance. O talento não supera o esforço. Não supera mais, o esforço, né? não supera mais. Antigamente superava, hoje não supera mais. Engraçado que eu tô lendo o livro do Bernardinho. Transformar o suor em ouro? Sim. E no vôlei, pelo que eu entendo, essa visão sempre existiu do esforço, né? Que ele fala que quando ele começou a treinar a seleção feminina brasileira, ele queria a agilidade da seleção americana, o foco da seleção não sei o que da seleção de Cuba, que era a melhor, né? Cuba era a melhor. Mas a cultura do vôlei hoje já era muito na frente do futebol. O futebol tá começando a engatinhar essa cultura, com todo respeito ao né? atleta de futebol, o nível intelectual é diferente. Sim. A base familiar é diferente. Tudo, a origem, né, desses atletas vem de um lugar totalmente diferente. Então, assim, tudo isso influencia. O próprio Bernardinho, ele fazia economia. Ele é formado em economia. Exato. Então, assim, por exemplo, o vôlei também agora é um esporte que de uns anos pra cá você consegue ganhar muito bem. Antigamente não. Então, assim, os pais com certeza exigiam, não, tem que estudar, tem que se formar, porque... E dava pra, né? E dava pra fazer isso, né? Então, é diferente um pouco realmente, culturalmente falando, assim, a mentalidade. E quando muda a cultura, muda praticamente tudo, né? Muda demais, assim. Sim. Eu ia perguntar, tipo, quem você se inspirou na sua carreira? Tipo, jogador de posição, da sua posição ou não? Quem eu me inspirei... Eu não lembro muito bem, assim, de me inspirar em alguém muito... ter uma referência. Eu gostava muito, na minha época, que eu ouvia muito o Juninho Pernambucano. Era um jogador que jogava numa posição parecida com a minha. E eu gostava do estilo que ele jogava, então era um jogador que eu, assim, olhava com mais carinho para entender o que ele fazia, que dava certo. Porque eu gostava do estilo que ele jogava, era uma posição que eu atuava. Então, o Juninho Pernambucano era um jogador que eu olhava assim com mais carinho. Mas nunca tive assim, meu ídolo. Não tive esse tipo de referência, assim. Legal. Ô, Radamés, você acha que, falando ainda de cultura do futebol, querendo ou não, por ter o peso que o futebol tem, né, nacionalmente falando, todos os jogadores passam necessariamente, pelo menos os que se destacam mais, por uma questão de fama, né? Não é só um jogador de futebol, tem toda uma fama, um reconhecimento. Então, é um atleta meio que artista. Exato, vira um popstar ali. Isso. Você acha que isso atrapalha, ajuda? Qual que é a tua visão sobre isso? Aí vai depender de como tá a cabeça, a mentalidade, aí é que a gente fala, a base, a família, quem que tá por trás, o staff, o que tá fazendo, né, por trás do menino, porque é exatamente isso. Tem menino que vem da extrema pobreza mesmo, da miséria, e daqui a pouco ele tá ganhando 200 mil reais por mês. Nada. 300. Quem que segura um menino desse? Aí o pai é drogado, não bate na mãe, a mãe é prostituta, ou a mãe não sei que tá longe, não tá perto. Então, assim, depende muito do que tá o contexto ali dos bastidores da vida desse menino. Então, assim, aí se tu pega um menino desse que tem uma base familiar legal, que tem um empresário que pensa nisso, que não tá pensando só em ganhar dinheiro, tá pensando em estruturar aquele menino para a hora que a fama chegar, a hora que o dinheiro chegar, ele tem um limite, né? Então, assim, eu vejo que tem muitos atletas, principalmente esses meninos que são mais talentosos, eles são... Às vezes tudo é permitido, né? As pessoas fingem não olhar, não ver algumas coisas, porque falam, não, esse menino vai dar dinheiro, deixa, tá saindo à noite, tá quebrando a noite, bebendo. Não, mas ele é bom demais, esse menino aí, daqui um ano e meio, a gente vai ganhar 100 milhões com ele. E aí eu vendo as pessoas permitindo coisas que um atleta não deve fazer. É quase como assim, não vamos apertar não, porque senão senão vaza. Daqui a pouco ele vai embora. Daqui a pouco ele vai embora, daqui a pouco ele se irrita. E aí as pessoas vão deixando, né? Que o menino
é permissivo, né? Tudo é permissivo. E aí, se não segurar esse menino, cara, ele não vai saber lidar lá na frente com grana, com fama, com acesso a tudo que ele vai ter muito fácil, ele vai querer. Então, eu me preocupo muito com esses meninos, assim, porque realmente, como a gente estava falando, culturalmente, os meninos do futebol vêm de uma estrutura familiar um pouco mais subdesenvolvida, aquelas pessoas que estão ali na extrema pobreza, que o menino é o único recurso da família, aí o pai não trabalha, aí o pai, o que acontece? Muitas vezes o menino vira o chefe da família com 15 anos, 16 anos. Ele é o pai, praticamente. Então, o pai depende do menino. Aí, como é que o pai fala? Não, você não vai sair pra noite hoje, não. Que não vai sair o quê, ué? Tá doido? Eu trabalho, aqui, né? eu que faço tudo. Cresce. Aí começa a crescer. Então, assim, eu ainda acredito muito na família. Sim, e é muito interessante, complementando, saiu pesquisas mostrando que na transição de jogadores do sub-20 pro profissional, os que chegam são os mais bem estruturados. Os talentosos se perdem e não conseguem se eles não tiverem uma estrutura de família, de processo, de saber respeitar o tempo dessa transição. Exato. Porque não é fácil, você deve ter passado por isso, né? Você saber lidar com tudo isso, né, que chega de maneira momentânea, assim, do nada, de repente, né, e isso mexe muito com a cabeça dos meninos. Porque é um estresse, é um peso, é uma responsabilidade muito grande em treino, Sim. em campo, em jogo. E se esses meninos chegarem em casa e ainda lá for um ambiente de estresse, de violência, de cobrança, de injustiça... Onde não tem cabeça não que tem dê o conta. amor, né, o acolhimento, o lar, né, você chega não tem um lar. E né? que infelizmente acontece muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais. Hoje a gente estava conversando, eu estava vendo o treino lá e tal, aí o Roberto falou sobre um menino que tem no clube, e lógico, não cabe falar o nome dele aqui, mas ele falou exatamente, isso é bom pra caramba, é problema com o pai, é problema com a mãe, é problema com o irmão, é problema com o sobrinho, é problema com não sei quem. Tipo assim, um menino de 20 anos assumiu a família toda e todo o problema que tem lá é passado pro menino. Então, se não tiver alguém para filtrar isso aí, trabalhar esse menino, daqui a pouco ele não aguenta. Ele é uma estafa mental, né? Assim, Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Léo, pra você. Em algum momento da tua carreira, você teve apoio psicológico? Precisou? Em algum clube que você trabalhou? Tinha? Como que foi? Tinha. O Fluminense, eu sempre falo isso, o Fluminense é um clube que referência, né? É referência nessa parte de categoria de base, sempre formou, além de atleta, formou cidadãos, né? Formou homens e eles realmente fazem esse trabalho há bastante tempo, bem bacana. Assim. Quanto tempo você ficou no Fluminense? Eu fiquei 16 anos. Que sorte. E então, assim, lógico que tem 90% aí a minha educação, as coisas que meu caráter foi formado dentro da minha casa, família, mas o Fluminense tem uma participação enorme, porque eu vivi, é o que eu te falei, eu vivi às vezes mais lá dentro do clube do que em casa. Então, o Fluminense contribuiu muito para que eu seja o homem que eu sou hoje. E o Fluminense sempre teve essa preocupação com estudos, né? A gente só jogava se tivesse nota boa, se a gente tinha que apresentar o boletim. Então, assim, se o boletim não tivesse bom, tinha um castigo, você não jogava, você estava um período ali afastado. Enfim, o Fluminense se preocupou muito sempre com isso. Já tínhamos psicóloga naquela época, mas era uma coisa que, infelizmente, não era tão falada. Muitas pessoas ainda achavam que para você conversar com um psicólogo é só aquele que estava realmente doente, problema de cabeça. Não usavam a psicologia para aumentar a performance, né? Achavam que era necessário só para aqueles que estão realmente precisando de ajuda psicológica ali naquele momento, porque está passando uma fase ruim. Mas o Fluminense já dava início, né, a esse processo de ter um psicólogo e tudo mais, de conversar com os pais, né, de mostrar
como os pais teriam que lidar com as crianças em casa, para tirar essa pressão, né? Porque tem muitos pais que colocam uma Mais pressão ainda, né? mais ainda. Então, o Fluminense já fazia isso na categoria de base, e perseguia pelo profissional. A gente tinha essa ajuda psicológica, mas era uma ajuda também, assim, superficial. Quando a gente tá precisando, a gente ia lá, procurava. Sim. Já tinha estourado, no caso, né? Exato. Não uma prevenção, não né? era uma prevenção, um tipo de prevenção, né? Mas assim, eu sempre gostei muito, sempre achei muito necessário e vi que realmente era necessário para mim no momento que eu estava aqui no Boa em 2015. Eu tive uma lesão no joelho e eu rompi todos os ligamentos do joelho. E aí eu fui pro médico. O médico tinha, pra tu ver a gravidade da lesão, tinha médico que nem queria me operar. Nossa. Porque a porcentagem de atletas que conseguia voltar a jogar com esse tipo de lesão era muito pequena. Então eles não queriam associar o nome deles à minha cirurgia. Falaram assim, se o Radamés parar de jogar e falar que fui eu que operei ele, vão achar porque... E aí o Dr. Vitor Favila, falecido Dr. Vitor, que já tinha feito outras 2, 3 cirurgias em mim. Falei, doutor, é você mesmo, vou ter que recorrer ao senhor, ninguém quer operar. Ele falou, não, vem, corre pra cá que eu te opero. E aí eu fui, operei, ele me falou realmente, falou, Rada, não é fácil, poucos conseguem jogar por causa do canto posterolateral. Sim. É um lugar muito difícil. Por mais que a gente faça uma cirurgia boa, uma fisioterapia boa, ele pode ficar ali folgado e você não conseguir jogar, mas vambora, eu tô dentro contigo e tal. E aí fiz no meio da fisioterapia, foi me batendo aí foi onde eu engordei muito também. Me bateu assim um tipo de... Eu não sabia, né, que eu tava, mas eu já tava com um certo tipo de depressão. Aí já comecei a não querer ir mais pra fisioterapia, não querer mais... Falta de vontade de fazer Falta de vontade, só ficava em casa dormindo. E quando uma psicóloga entrou em contato comigo e falou assim, Radamés, eu sou psicóloga do esporte. Até hoje eu fiquei muito amigo dela, assim, tudo mais, mas eu nunca perguntei, por que você me chamou ali no... Você percebeu alguma coisa no Instagram que eu tava necessitado de uma psicóloga? Porque ela me chamou e falou assim, Radamés, vamos fazer o seguinte, eu sou psicóloga do esporte, fiz formação aqui também em coaching, não sei o que, esportivo. Vamos fazer uma parceria. Eu te dou a gente faz essas sessões contigo, né? E tu não precisa pagar nada, só posta aí no teu Instagram que a gente tá... tá bom, vamos ver. Aí fui. Meio desconfiado. Aí cheguei lá, eu vi que ela falou assim, Radamés, você tá já com depressão, já tá bem com a depressão. Mas eu consegui sair também sem precisar de medicação. Uso de medicação. Que bom. Que bom, assim, não que a medicação seja uma coisa ruim, sim, né? Só para as pessoas entenderem. Se puder evitar, né? Mas se você existem casos que necessariamente vão precisar. Talvez se você tivesse esperado mais. Exatamente. Sim. Seria inevitável. Exato. E uma coisa que eu comentei lá, até com os jogadores, né? A gente comentou aqui no outro episódio também que, igual você, o atleta a vida inteira autoconfiante, sempre resolveu as coisas sozinho, nunca pede ajuda. Então tá sempre acostumado, eu vou resolver, eu vou conseguir, né? Exato. Então, a hora que acontece, o cara nem percebe, porque ele sabe que ele vai conseguir resolver. Né? Eu sinto que o atleta ainda tem um pouco de vergonha de expor as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades dentro do futebol. Imagina, no meio de um monte de homens, um meio machista, de que você tem que ser o cara, que você tem que dar certo, que as pessoas acham que você ganha muito e você não pode ter problema. Aí você imagina, o Richarlison agora que tá jogando na Inglaterra, eu vejo as pessoas falando na entrevista dele, né, que tá falando que precisa de ajuda. Então vai capinar um quintal, sei que. Então assim... E é isso que eu ia complementar. Junta um universo machista como esse. Machista não... Acho que nem é machista a palavra. É um universo...
de machões. Exato. Né? Porque machismo onde... já entra para aquele lado mais... Mas sabe o que eu acho que é a cultura, o pessoal acha que a vida do jogador é a mais fácil do mundo. Exatamente. Não, mas o que eu ia falar não era nem isso. Junta esse universo de muitos machões e junta um país extremamente preconceituoso ainda, infelizmente, quando o assunto é doença mental. Sim. Exatamente. A gente pode ter usado a palavra machista de uma forma equivocada aqui, mas é isso. A gente o atleta de futebol, ele é formado para ser uma, tipo assim, parece que põe uma casca assim, macho alfa. Assim, você tem que aguentar você tem porrada, que dar conta. você tem que dar conta, você não pode reclamar, você tem que ser tipo como se fosse um robô assim. E aí tu vê as pessoas, os meninos expondo essa vulnerabilidade, esses problemas que estão passando e as pessoas criticando, né? Sim. Então assim, eu vejo ainda que tem muitos atletas que não conseguem pedir essa ajuda, não conseguem se expor e falar, porque acho que pode ser prejudicial. Tipo, imagina, um menino tá mal, treinando mal, aí ele chega no Flávio e fala assim, Flávio, que eu tô mal psicológico, cara, eu não consigo... Aí o que o Flávio vai fazer? Vai tirar, lógico. Aí, então aí ele fica nessa preocupação, aí eu não vou jogar, o cara vai achar que é porque realmente eu tô com depressão, não sei o quê. Então acho que eu vejo que os atletas demoram muito realmente para pedir essa ajuda por causa disso, essa casca que eles criam antes, né, para poder ter que aguentar tudo. E isso é um problema em vários departamentos, se a gente for parar para pensar. Então, de repente, o cara tá lá na empresa trabalhando 10, 12 horas por dia e não, a empresa não obriga ele a trabalhar 10, 12 horas por dia, mas não trabalha não para ver. A fila atrás de você é grande. Exatamente. Então é mais ou menos essa mesma ideia. Exato. Eu não tô dando conta, não tem nada que me obriga aqui. Não tem nada que me obriga. Você tá trabalhando ali 10, 12. Eu varo madrugada, eu varo final de semana e vou. Não, mas tu não precisa. Tá, mas para pra ver. Exatamente. Sim. Eu acho que isso até atrapalha o desenvolvimento do atleta, porque ele acha que ele tem que ser perfeito, ele não sabe no que ele tem que melhorar, né? Exato. Então esse contexto aí que não pedir ajuda, não conversar, não se comunicar, não se abrir, não vai se desenvolver. Exato. E aí você fez o tratamento? E aí eu fiz o tratamento e a gente conseguiu retomar. Naquele momento eu tinha decidido, eu tava com 30 anos naquela época, eu tinha decidido que eu ia parar de jogar bola. E ela conseguiu retomar. Você viu que a sua decisão era um sintoma, né? Ela me trouxe essa vontade, né, novamente, de acender uma chama em mim novamente. É o que as pessoas não sabem, que a depressão, ela muda a nossa interpretação da realidade. Então, os pensamentos ficam mais negativos. Exato, tudo você acha que tá ruim. A falta de vontade que você acha que é você. Pessimista, né? Você fala assim, cara, eu com 30 anos, voltando de cirurgia, não vou conseguir velho, né? Tô velho, não vou conseguir jogar e tal. E ela foi mudando isso em mim, foi mudando. Top. E aí eu consigo volto bem. Ainda joguei mais 8 anos. Com o joelho que ninguém falava que você ia. Não sinto nada no meu joelho, graças a Deus. Então, assim, eu precisei de ajuda nesse momento, sem saber que eu tava precisando. Eu, graças a Deus, agradeço a Deus dela ter realmente... ter tido a percepção ali, eu não sei, o feeling de ter entrado em contato comigo e eu poder realmente estender ainda um pouco mais a minha carreira. Muito top. Sabe o que eu ia te perguntar? Eu vi no teu Instagram um vídeo de você falando que em algum momento da sua carreira você percebeu que você tinha uma limitação, que era a velocidade. Então que você se posicionava num determinado ponto do campo. Eu já não vou saber o nome das posições, não tem problema. Me desculpa, conhecendo de futebol. Onde você ficava entre meio volante. duas posições ali eu sei qual é o vídeo que você tá falando. Aí eu tava fazendo a mentoria com um menino e eu tava falando sobre autoconhecimento, né? E era exatamente isso que eu queria te perguntar. A importância da gente se conhecer, lógico, fora do campo, mas o atleta principalmente ali dentro do campo. Então, eu sabia fazer, eu tinha uma percepção muito rápida, eu sempre fiz isso, assim, dos jogadores que eu ia jogar contra, o que eu precisava fazer, qual era o ponto forte, o ponto fraco dele e o meu.
Então, Então você tinha uma leitura boa de campo. O que eu fazia? Cara, o menino que eu vou marcar hoje é muito rápido. Eu não tenho velocidade. Eu tenho força, tenho resistência, mas velocidade eu não tenho muita. Se eu deixar esse menino dar o tapa na frente, eu vou ficar atrás dele o tempo todo. Não vou deixar ele virar. Então, se eu deixar ele virar, ele vir pra cima de mim, ele der o tapa na velocidade, ele vai me ganhar. Então, eu criava maneiras dentro do campo de tentar não deixar ele... criar uma situação que fosse favorável a ele, que ficasse sempre favorável a mim, né? Então, mas isso são coisas também que a gente vai aprendendo com a maturidade, com a experiência. Eu ia entrar num conceito que a agilidade é o seguinte, Mirelle. A agilidade é leitura e a parte física. Exato. Então, a agilidade você antecipa para usar a parte física. Aí a galera confunde muito o que é mudança de direção e agilidade. Mudança de direção é uma atividade programada. Agilidade tem previsibilidade para você antecipar junto com a parte física. Exato. Então, assim, o cara, quando chega na idade dele dos 30 anos, a galera começa a falar, começa a cortar caminho. Mas por quê? Porque ele tá lendo antes, o cérebro dele percebeu antes. Percebe antes e você consegue realmente prever algumas jogadas. Por exemplo, o cara olhou pro teu marcador, tu tá ali marcando o cara olhou, quando ele abaixou a cabeça, ele vai tocar. Sim. Aí, nessa que ele baixou a cabeça, ele já não Olha pra você ver que interessante. Ele já não tá mais vendo. Desenvolve leituras de padrões de movimentos, eu vi que ele olhou, quando ele baixou a cabeça, ele vai tocar. Eu já antecipo o cara aqui, que eu sei que a bola vai vir aqui. Sim. Então, são essas coisas que a gente precisa dentro do campo também, ter essa percepção, esse autoconhecimento, saber, cara, eu sou muito bom chutando de fora da área. Isso é muito interessante que eu percebo, atletas que passaram em grandes categorias de base, a percepção, a parte cognitiva do cara tá muito à frente de quem... Muito. Tanto para você quanto para o outro atleta, você saber usar, você saber o que os teus companheiros de equipe têm de forte. Por exemplo, eu tenho um lateral que ele do último terço do campo, ele é muito forte no 1 contra 1. Aí hoje se joga muito com um extremo. Então, o extremo acaba, às vezes, limitando o lateral de passar para aquele último terço. Cara, se eu sei que o lateral meu tem muita força e o 1 contra 1 dele é muito bom, se eu sou o extremo, o que eu faço? Quando a bola eu venho para dentro e deixo ele no mano a mano. Então, assim, essas percepções que, às vezes, hoje eu sei que o treinador conta muito, mas o jogador que consegue fazer essa leitura dentro do campo, ele tá muito na frente, assim. Eu falo que o craque não é aquele cara que... Pra mim, o craque é aquele que faz o outro virar craque. Tipo assim, o cara faz algumas coisas dentro do campo pra aumentar a performance do outro, sabe? E entra muito na questão, quando aqui no Brasil a cultura, o craque pra todo mundo é quem finta, quem dá um chapéu. E na verdade não é o cara que corta o caminho, que dá o passe, aí pra quem vê o futebol, pra quem enxerga, já a gente que tá dentro, trabalha, inserido, a gente vê de uma outra forma, uma outra percepção, assim. É porque assim, eu sou uma grande espectadora do esporte, sabe? Eu gosto muito de ler, eu tô sempre lendo uma biografia, uma autobiografia, ou de atletas, ou de treinadores, ouvindo podcasts, enfim. Eu gosto muito do assunto. Legal. E justamente porque eu tenho uma filosofia comigo que o esporte imita a vida e a vida imita o esporte o tempo inteiro. Com certeza. Sim. E quando eu vi esse vídeo seu lá no teu Instagram, eu falei, olha que legal, né? Como que aprender... Como que se conhecer e aceitar suas limitações é extremamente importante em qualquer departamento da vida. Exato. Sim. E ali, nesse reconhecimento de o que eu sou bom, o que o outro é bom, ao invés de se desesperar com o que você não é bom, você usa isso a seu favor. Isso. Olha pra você ver como que a interpretação, ou seja, a parte cognitiva nessa hora do jogo, de ver que esse cara é melhor do que eu nisso, se eu passar por aqui, ele vai vir pra cima de mim. Isso é se conhecer e aceitar a limitação. Exato. O contrário disso é ferrou. Exato. Aí já vem a ansiedade. Exato. No que vem a ansiedade, isso te atrapalha na única coisa que você consegue tomar conta em jogo, que é o seu desenvolvimento. Porque todos vocês ali em jogo estão em busca da mesma coisa. Exato. Que é do resultado. Não tem margem para erro. Ninguém quer perder. Sim. No atleta de elite não tem essa de não estamos não dá, aqui para ganhar dá, experiência. Não. Não tem essa. Eu fico vendo as Olimpíadas, por exemplo. O cara treina 4 anos, de repente ele tem um jogo que vai determinar a vida dele. Não tem margem para erro. Então, assim, estão todos focados no resultado.
Só que se ficar todo mundo focado no resultado, vai todo mundo ficar ansioso. Exato. Então, o que dá pra fazer? Por que vocês treinam passe de bola, por exemplo? Porque o jeito que você vai passar a bola pra esse teu parceiro que tá lá no extremo do campo, que você sabe que é bom, é determinante. Sim. É determinante pro resultado. Exato. E é a única coisa que você consegue dar conta. Sim. É tipo, o que eu preciso fazer agora? É o que tá no meu controle. Exato. E isso, quando você leva pra vida, é isso o tempo todo. Sim. O que é a ansiedade, né? É o excesso de futuro. É o que eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Tá, mas o que eu preciso fazer agora? Exato. Qual o processo ali pra chegar lá? Muito Exatamente. bacana. Eu tô lendo um livro agora muito legal que chama O Coach de $1 trilhão. Não Você sei me se falou ouviu desse falar. livro. Não. Tô terminando, ele é do caralho. É um cara que era treinador de futebol americano e aí ele larga a carreira para ser gestor na Apple, na Google, para trabalhar no processo de gestão dentro das empresas. Caramba. E aí ele vai fazendo, chama o Coach de $1 trilhão porque ele faz as empresas valerem $1 trilhão. E ele não focava na parte técnica, ele focava em resolver problemas, gestão, tudo dentro do pessoal sem ter conhecimento da tecnologia. Que É um legal. livro do caralho, sabe? Isso é, Curtindo ele pra isso é caramba. interessante, né? O pessoal do esporte realmente tem essa facilidade. Nos Estados Unidos, eu acho que tem muito. A maioria dos grandes CEOs, presidentes de empresas, são. Sim, ali- é até interessante falar também, Mirelle, que tipo assim, na faculdade dos Estados Unidos, os empresários que põem dinheiro, porque eles valorizam por conta de ter estudado Aham. gratuitamente pelo esporte, eles ajudam a bancar o esporte, os estudos do pessoal. Exato. E é o único lugar do mundo que consegue fazer esse padrão, essa cultura. Nenhum lugar do mundo consegue fazer desse jeito. Legal. Muito interessante. Radamés, fala um pouquinho pra gente dessa mentoria que você tá fazendo agora com Essa é uma É mentoria. com atletas? Com atletas. Só futebol? Só futebol. Por enquanto, só futebol. Porque envolve. Só futebol no sentido de só um único Só atleta não de que futebol. É pouca coisa, sim, tá? não envolve, ainda não engloba outros esportes, porque eu sinto assim, é lógico que a gente tem muita parte mental, de inteligência humana ali, né? De inteligência emocional, de comportamento humano, mas a gente fala muito sobre comportamento de campo também, de tomada de decisão, de comportamento mesmo de corpo, né? De gestos dentro do campo, de ajuda a melhorar em algumas questões que o menino está tendo dificuldade. Então, assim, orienta os pais, né, em algumas tomadas de decisões que os pais, às vezes, não conhecem esse mundo do futebol. Então, eu faço essa parte aí de ajudar realmente o atleta fora do campo a focar em alimentação, enfim, mostrar para ele que realmente, se ele ficar limitado a treinar somente a parte física ali dentro do campo durante 1 hora, 1 hora e meia que ele treina por dia, fatalmente ele não vai conseguir chegar. Sim. Então, Qual são os maiores problemas que você encontra aí nessas mentorias? Tipo, os pais que pedem ajuda, Cara, os atletas? Os pais, geralmente os pais atrapalham muito. Os pais cobram muito, a forma como eles lidam com os meninos, assim, atrapalha. A forma como os pais, os meninos reclamam muito do pai querendo mudar o que o treinador pediu para fazer. Sim. Nossa, mãe. Então, aí os meninos, pô, não Tipo, sei. não toca a bola. Eu não sei se eu escuto meu pai, se eu escuto o treinador. Aí tu tem que falar com o pai. Cara, segura. Às vezes quem tá precisando da mentoria é o pai, né? Não é nem o exatamente. jogador, Mas né? a maioria, geralmente, os Bacana pais. isso aí, o problema cara. tá nos pais, assim. Desses Bacana. meninos aí mais novos. Eu tenho amigas que são que formaram comigo, que já eram psicopedagogas, e elas davam aula e tal. E elas falavam que o maior problema de dar aula para criança não é a criança, são os pais. Os pais, exatamente. Os pais realmente. E com todo legal. professor de criança que você conversa, Sim. é a mesma coisa. É a mesma opinião. 80% dos meninos que desistem do futebol até os 13 anos é por conta dos pais. Então é muito alto. Assim, Então é uma mentoria. O famoso pai frustrado, né? o pai quer que o filho fire. Que deposita as eu falo assim, expectativas. meu filho tem um sonho de ser jogador de futebol. O sonho é dele ou é teu? Não, é porque aí quando tu vai ver, o cara tentou ser jogador, não conseguiu, aí o cara quer empurrar o filho e botar o filho. O filho às vezes tem até talento e tal, mas, cara, 8 anos, 9 anos, calma. Tipo assim, deixa teu filho se divertir um pouco. Não
Espera, tá muito precoce, as coisas estão. Os pais querem que. Não, porque o menininho lá, o amigo dele, 10 anos, já tem empresário. Tá, e daí que tem empresário? Não, porque ele vai fazer teste lá no Fluminense, não sei o quê. Tá, e se teu filho for pro Fluminense, o que tu faz? Tu vai sair de Brasília e vai você, a tua esposa, e os teus outros 2 filhos lá pro Rio, ficar com ele, porque ele não pode ficar no alojamento, só pode ir com 14 anos. Então, se ele for aprovado no Fluminense, você vai sair do trabalho, você, a sua esposa, a sua família toda vai pro Rio por conta do seu filho de 9 anos e vocês vão viver de que lá? Legal. Aí eles param pra refletir. Como que não pararam antes, né? Tipo assim, gente, imagina vocês mudarem toda uma rotina da casa de vocês, onde vocês moram, por causa de uma criança de 9, 10 anos, 11 anos que vocês querem que passe num clube grande e vocês não têm estrutura nenhuma para poder ir para lá com eles. Então calma, deixa os meninos se divertir, deixa os meninos brincarem, deixa eles, cara, sabe, aí fica uma comparação, isso é muito problemático. Comparação? Você perguntou um dos problemas. Inteiro. Não, porque 2 meninos aqui da minha escolinha, 2 meninos não sei de onde, foi pro América Mineiro, o outro foi pro Ceará, o outro foi pra Novo Horizontino. E hoje eu até vejo também muita criança já com 10 anos com patrocínio de chuteira. Sim, Nike, não. Cara, outro dia tem um amigo meu que ele tem um filho de 3 anos. 3 anos, vai fazer 4. Só que o menino, é aquilo que a gente falou. Tu já vê que tem alguma coisa diferente naquele menino. Canhotinho, chuta a bola forte já. O pai é um menino que tentou ser jogador, todo dia tá aí treinando, brincando com eles, induzindo ele a gostar do futebol, e o menino realmente parece que tem aptidão. Cara, o pessoal do Fluminense abordou o pai, falou assim, traz ele aqui pra fazer um teste. Falou, calma aí, mano, meu filho tem 3 anos, 4, vai fazer 4 agora. O que eles vão fazer falou, com o menino dessa idade? A gente já tem um sub-5 aqui já. Que é essa idade? Sub-5, tipo assim, já abordando. Então, assim, o negócio tá muito precoce. Aí, se o pai vê um menino indo, o outro indo, ele acha que o filho dele tem que ir também. Calma, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maturação, cada um vai. Calma, é um desespero para poder fazer dar certo, sabe? E na Europa eles estão até acabando com essas categorias de base mais novas pro moleque, que eles estão provando que quanto mais experiência motora o atleta tem, mais repertório ele tem lá na frente, ele... Experiência motora, você quer dizer quanto mais deixar o menino... Isso, quando tem a especialização precoce que acontece, o moleque não cria tanto repertório para soluções de problema. Repertório comportamental. Era uma coisa que a gente tinha muito na rua, né? Exatamente. Que acabou isso. agora. A gente tinha isso na rua, a gente ia pra rua jogar bola na rua, queimado. Lá no Rio falava taco, né? Que eu acho que é bets. Jogava bet, você brincava de polícia e ladrão, aí você subia árvore, descia árvore, pique esconde, pique não sei o quê. Então tudo isso a gente criava na rua. Sim. Agora não tem, acabou, né? Não, então, tem celular. Exatamente. Hoje eu tive uma conversa séria com a minha esposa falando sobre esse negócio, sobre iPad, celular, por causa das crianças, e a gente realmente tá decidido a, cara, imitar de verdade, assim, né? Porque a gente acaba às vezes deixando. Não, porque tá tranquilo, né? Dá um sosseguinho. Dá um sossego, né? Mas lá na frente a conta chega. Lá na frente a conta chega e a gente aproveitando que você começou a falar então das crianças, fala um pouquinho, você tem 3 filhos? Eu tenho 3 filhos, tem a Giovana de 13 anos, o Matheus de 5 e a Mariana de 4. São minhas 3 preciosidades aí que eu ganhei da Carol, né? E tenho muito orgulho, assim, da família que eu construí, né, da forma como... Eu falo que hoje, depois que eu virei pai, né, e casei com a Carol, eu tenho 2 coisas que eu me propus a fazer de melhor na minha vida, que é ser o melhor pai ou o melhor marido que eu puder. O resto é resto, assim, né, num bom sentido, vai... nessas 2 coisas eu conseguir realmente ser o melhor, prosperar nisso, aí pra mim tá... É o que tá dentro do teu critério de alta performance? Exato. Essa base familiar, essa paternidade mesmo que realmente falta um pouco hoje no mundo de hoje, né? Eu procuro muito participar totalmente. Geralmente o homem ali é
o provedor, é o sacerdote da casa, né? E ele acaba achando que a obrigação dele fica só no prover da casa, no dinheiro, mas não, eu sempre, desde que meus filhos nasceram, eu falei pra Carol, cara, tudo que eu puder fazer até pra te dar um descanso também, mas para eu criar essa relação com eles, né? A gente ter. A mãe já carrega 9 meses, depois fica ali mais um ano e meio amamentando. Cara, a relação da mãe com o filho já é normal, é natural, tá aí, né? Aqui no cordão umbilical, né? Faz essa ligação. E se o pai não criar esse laço afetivo com o filho, lá na frente. É engraçado que a gente ouve muito isso, né? Mas ele não quer ficar comigo. Cara, mas se você não conquistar o amor da criança, ele é conquistado. Isso se torna muito nítido quando você chega em qualquer... Observa isso, quando você chega em qualquer ambiente com seus filhos e tem um desconhecido. Principalmente mais novinho. A tendência é se esconder, né? Segurar na perna e tal. Se no decorrer do tempo dentro desse ambiente, esse desconhecido começar a conversar com o papai e com a mamãe, dar risada, pega na mão, abraça, e aí brinca com ele, faz outra brincadeirinha com ele, abaixa, olha no olho, conversa. Ali ele vai começando a conquistar. No final de 1 hora... o menino tá lá grudado. O menino tá no colo do cara, da pessoa, né? De quem for. Por quê? Porque ali rolou o quê? Uma conquista com a criança. Com o pai não é diferente. Não Se você não conquistar isso no seu filho, se você não fizer com que seu filho queira ficar perto de você, ele não vai querer ficar. Exatamente. Você pode ser pai, até mãe mesmo. Sim, mãe também. Mas eu digo assim, porque a mãe já... Sim, um sim. negócio Mas mais porque natural. é mais difícil de acontecer. É mais difícil, né? E o pai realmente ele fica com esse pensamento de que eu sou o provedor, você quer... Tem que chegar em casa, tá lá os meninos de banho tomado, de janta pronta. Eu não, eu sou aquele cara que eu vou dar o banho, eu dou a janta, eu acordo de manhã, eu que ponho a roupa, eu faço a lancheira da escola, eu faço tudo que eu puder fazer assim para poder, cara, estar presente, estar presente, eles verem, né, o meu carinho assim por eles. Eu acho, assim, importantíssimo. Eu não tive tanto isso com meu pai. Isso que eu ia te perguntar, como que é a tua referência de pai? O meu pai, assim, eu não tive não porque meu pai era ausente, porque queria não, mas porque meu pai era caminhoneiro, então, assim, ele viajava, ficava fora, então, assim, eu sempre tive um relacionamento maior com a minha mãe, até por conta de ir pros lugares, treino, a minha mãe muitas vezes me levava, né, enfim. Então, assim, o meu pai não teve tanta essa oportunidade, às vezes, de estar tão próximo, principalmente ali nos primeiros anos de vida ali, realmente, onde ele trabalhava rotina, muito, né? na rotina. Então, assim, é algo que eu acho que é importante de ter com os filhos e tudo que eu puder fazer para estar com eles, assim, eu vejo às vezes alguns profissionais, assim, tipo, indo para um lugar. Eu decidi ficar 7 anos em Brasília agora nos últimos anos por causa deles. Vocês moram em Brasília? Porque eu tive a oportunidade para sair e a oportunidade que às vezes era assim razoavelmente boa para sair, mas aí não dava para levar as crianças, não dava para levar a Carol, era só 4 meses, 5 meses, eu tinha que bater. Aí eu preferia não, vou ficar aqui para poder ficar com eles, participar de tudo com eles. Então, assim, eu abri mão de algumas coisas para poder ter esse momento com eles também. Uhum. E como é que é? Você incentiva eles ali a praticar algum esporte, alguma coisa? Cara, lá em casa, eles têm que fazer... A Carol ainda... A Carol é judoca. Ela ainda... A Carol... É luta judô? É assim que fala? A Carol é judoca. Lutar que fala? Carol é judoca, eu lembro, né? da Carol. Não sei se ela lembra de mim, mas eu lembro dela. Com certeza ela deve lembrar. Aqui todo mundo conhece a Carol, a Carol conhece todo mundo, enfim, ficou aqui muito tempo, né? Tá muito tempo aqui os pais dela. Então, a Carol é judoca. Eu sou jogador de futebol, né? É impossível eles não quererem fazer não é possível, assim... mas é aquilo, a gente briga muito hoje. A luta é contra a tecnologia, né? O iPad, o celular, não sei o que. Cara, vamos fazer. Então a Carol dá aula de judô para eles. Que bonitinho. A Carol dá aula de judô. A Carol dava aula de judô na mesma escola que eles estavam. Agora eles estão numa outra escola, mas a gente já quer colocar eles também no judô lá nessa escola. Então o Matheus vira e mexe, eu pego ele, levo pra quadra pra brincar um pouco. Ele até então ele não tinha. Outro dia foi uma coisa que eu falei também nos stories do meu Instagram, que
eu achava que o Matheus não gostava de futebol e não tinha aptidão para isso e tudo mais. E eu falei assim, você joga bola futebol? Que eu jogar bola com ele? Tá doido? Mas aí eu comecei a perceber que é porque eu tava saturado do futebol, eu tava cansado. E aí, pô, tu chega do treino, tu fala assim, pô, vou descer pra quadra pra jogar futebol com meu filho? Pô, não vou nem ferrando. E aí eu comecei a perceber, quando eu parei agora, essa necessidade. Foi de brincar com ele, de futebol, de jogar uma bola, de bater bola com ele. Eu falei, cara, eu vou lá, vou começar a treinar ele, brincar. Agora o futebol pode voltar a ser hobby. Exato. Então, assim, não vou colocar nele pressão nenhuma para ser jogador de futebol, para ser judô. A Carol não vai botar para ser judoca, mas, cara, praticar algum esporte vai ter que praticar para poder desenvolver. O meu sogro fala isso. Menino tem que gostar de alguma coisa. Tem que ter alguma coisa para poder. Vai tentando, senão vai ficar nessa, cara. É de joguinho, sentado, deitado, comendo, olhando televisão. Então, assim, a gente tem que realmente... A escola... A gente tomou a decisão também de botar eles num período mais estendido na escola, exatamente por isso também. É uma escola que incentiva também? É uma escola que incentiva. Legal. Hoje eu e a Carol, nós somos embaixadores do esporte nesse colégio. Que legal. Então é um colégio bem forte em Brasília que preza muito por isso. Então, assim, a parte da tarde ali, eles têm... Todo dia tem alguma atividade de... Seja física, gastronomia, eles fazem aula de gastronomia, fazem aula de circo, fazem aula de ginástica olímpica, fazem futebol. Gastam, então, né? E vai, entendeu? Então, eu falei, a Carol tinha um pouco de dó. Eu falei assim, ai meu Deus, vai deixar as crianças o dia inteiro na escola, de 8 da manhã às 4 da tarde. Eu falei, tá, vamos lá então. Se a gente deixar eles estudando à tarde, de manhã... Vai fazer o quê? O que eles vão fazer? A gente vai poder ficar com eles? Dar atenção? Não. Aí o que eles vão fazer? iPad. Celular. É melhor deixar lá. Porque aí eles lá estão socializando, tá se desenvolvendo, sai de tela, entendeu? Tá fazendo outras coisas diferentes e tudo Quando mais. precisar, fica em casa. Exato, né? exatamente. Tá doente. Cara, hoje em dia não tá tamo afim de ir, não. Então fica. A gente tem uma pessoa. Tem um final de semana também, né? Pra Exato, tem um final de semana. Também. E tem ali, eles saem no período de 4 horas. Então, assim, a gente consegue pegar eles ali, aquele finalzinho de dia ali, a gente aproveita bastante com eles ali, ainda às vezes desce um pouco pro parquinho do prédio lá, do condomínio. O bichinho tem energia, né? Tem, como eles que têm, pode? cara. Eu falo que eu tenho... Sabe qual que é a minha vontade? Colocar esses reloginhos de... Tipo... Passos, conta passos? Não, pra ver a caloria. Eu morro de curiosidade de colocar um desse neles pra ver o que eles gastam. É uma deve boa. Ser muito. Deve ser. Cara, eles não param. Não param, mas é engraçado que eu falo pra Carol assim, tipo assim, lá em casa eles dormem geralmente 8h30 da noite, né? Porque acorda cedo. E aí quando a gente tá pronto pra dormir assim, vai levar pra cama a Mariana, principalmente ela, tá pulando e tá assim, essa menina não vai dormir. Dorme, capota. Cara, quando tu deita... O meu menino... Parece que dá uma desligada assim, né, na chave. O meu menino 7h30 da noite, num domingo, tomando banho pra ir dormir, que lá em casa eles também dormem nesse horário. Tipo, foi no clube de manhã, jogou tênis, correu, brincou no parquinho, foi pra casa da avó, nadou. Tipo, não parou um minuto. Das 7h30 da noite, na hora que ele fala, vamos tomar banho, ele olha pra minha cara e fala, mas eu não brinquei ainda. Fala, igual, né? então vambora. Você não brincou, não. Então vamos tomar banho assim mesmo. É muito bom. Mas que bom, que legal que vocês estão... E isso aí que você falou, né, de entrar pra dentro da escola pra incentivar, eu acho que se os pais fizessem isso com mais intensidade, eu acho que isso poderia até melhorar. Sim. Até me deu uma ideia, inclusive, né? Sim, de repente tomar frente isso de alguma forma. Legal, eu tenho. Não dá pra gente só reclamar que não tem. Não, a gente tá bolando algumas ideias dentro do colégio, exatamente isso, para trazer essa aproximação do pai com o menino no esporte, essa introdução. Então, assim, a nossa ideia é que tenha um dia na semana, um final de semana, pegar e levar os pais para a escola para jogar bola com os filhos, para brincar, fazer as coisas dentro da escola, os meninos apresentarem a escola ao pai, tudo que eles fazem. Então, tudo isso a gente tá bolando ideias aí bem bacanas. Assim, que a gente pode conversar em off aqui depois pra você me conta. falar as ideias e tudo mais. A gente sente que que acaba sendo fica um pouco a desejar, né? As escolas no Brasil, de forma geral. Não, essa escola que as crianças estão, que
hoje o nome é Sérios, né? O nome da escola. Eles prezam muito por isso. Por exemplo, dia 28 agora, não sei se vocês conhecem Brasília, mas Brasília tem ali um lugar que se chama Eixão, que é uma rodovia bem grande, assim, que como se fosse a Avenida Paulista em São Paulo, que no final de semana fecha para o pessoal fazer caminhada, corrida, andar de bicicleta. O Eixão é isso lá em Brasília. E aí a escola fica perto desse Eixão, né? Tem um parque da cidade lá, que é bem grande também. E aí a escola, dia 28, agora está fazendo o Dia da Família no Eixão. Então, assim, vai todo mundo, a família toda de bicicleta, andar de bicicleta, vai sair. Aí a escola monta toda uma estrutura num lugar, assim, para poder receber. E aí as crianças saem com os pais para poder andar de bicicleta, patins, patinete. Legal. Aí você leva o que você quiser para poder. Então, assim, a escola, junto com a gente, comigo, com a Carol, a gente está criando bastante coisas assim para poder realmente ter essa aproximação dos pais com as crianças. Interessante. Tem alguma pergunta? Eu tenho várias, mas a primeira que veio aqui na minha cabeça, eu queria perguntar para você, tipo, qual treinador que você acha que foi o mais diferencial para sua vida e atleta mais top que você já chegou a trabalhar? Então, vamos lá. Cara, para mim, todos os treinadores que eu trabalhei, eu tirei algo de bom de algum deles. Eu sempre procuro ver o copo cheio, né? Não vejo o copo vazio. Então, assim, para todas as pessoas, né? A pessoa vem me dar um conselho. Eu ouço, vejo se aquilo faz sentido para mim ou não. Se não fizer, cara, eu finjo que eu ouvi, tá tudo bem, vida que segue. E os treinadores é a mesma coisa. Tem treinador que passou na minha vida que eu não aprendi tanto, mas alguma coisa eu peguei daquele cara ali que me serviu. Mas assim, eu não posso deixar, eu sempre falei, as pessoas me fazem essa pergunta, eu não posso deixar de citar o Abel Braga, que o Abel Braga foi o cara que me deu a primeira oportunidade como profissional no Fluminense. Foi o cara que me deu a oportunidade de me levar, de sair do Brasil para naquele momento ganhar dinheiro de verdade nos Emirados Árabes. Ele que me levou pro Al Jazeera lá em Dubai. Então, assim, o Abel me marcou em muitos momentos, sabe? E, tipo assim, eu acho que o Abel foi o treinador assim que mais me chamou a atenção. Não digo nem dentro de campo, mas no contexto todo, né? No contexto todo, assim, eu sempre cito o Abel porque realmente foi um cara que me marcou. E jogador, um atleta, assim, que, cara, eu joguei, graças a Deus, eu joguei com muito cara bom, né? Muito cara bom, de verdade. Mas tem um que eu joguei que, assim, não sei porquê, não tinha tanta, assim, tinha uma mídia, mas não chegou a explodir de uma forma internacional, vamos dizer assim, que era o Felipe. O 10, o maestro. Sim. Felipe Maestro, cara, eu jogava com ele, era bom demais jogar com ele. Era sensacional, assim. Bom pela troca de jogo ali, ele jogava no seu... Ele jogava no meu time, ele era muito bom jogador, falando assim, né? A gente fala que a gente que é volante, que joga ali mais na contenção, marcando, a gente carrega o piano, né? E a gente fica doido quando a gente rouba a bola e entrega no pé do meia de alguém, que eles segurem a bola, pelo amor de Deus, fica com a bola que eu não aguento mais correr. E, cara, ele era bom demais. Parava o jogo, né? Eu falo assim, dá no Felipe, eu ficava 2 minutos descansando. A bola tava no pé dele, eu ficava descansando. Eu falei, opa, vou descansar aqui. Então, ele era muito diferente. Muita forma, técnico demais, assim, muito... E um cara bacana. Assim, o dia a dia com ele era legal, era aquele... O Felipe era o que as pessoas achavam que era arrogância, autoconfiança. E ele era aquele marrento engraçado, aquele cara que tinha uma confiança. É gostoso de trabalhar com ele, né? Gostoso demais. O mais engraçado agora, bom isso, eu tenho uma passagem com ele na minha vida. Em 2005, eu participei de um reality show também, que chamava Joga 10, na Bandeirantes, do Zagallo, Bebeto Dunga, e eu fiquei entre os 10. E o Felipe foi um dos jogadores que eu conheci. E o Felipe, na época, em 2005... ele tava comigo no Fluminense. Na época, porra. Ele tinha acabado... Eu sou canhoto ele também, tinha acabado do caralho, ele tinha acabado de sair do Flamengo, que ele tinha ido bem pra caramba. Acho que 2003 e 2004, ele tava no auge ali, 4. Aí foi pro Fluminense 5. Então ele tava realmente no... Porra, eu tive um dia de convivência com ele lá, eu achei, tipo... Caralho. Não, tá doido. Ele é realmente... Que legal.
Muito Eu legal, fico cara, você com o falar Felipe isso e aí. com o Abel. Não, bacana pra caramba. Radamés, fala um pouquinho pro pessoal dessa transição de carreira sua, até se você quiser aproveitar como gancho, falar um pouco, né? A gente estava conversando antes nos bastidores da importância do atleta pensar nisso enquanto ele está no auge, não deixar para pensar só depois. Assim, a importância disso, né, é porque a gente, por exemplo, eu tenho 38 anos e vivi 31 da minha vida só isso. Então, vamos dizer, às vezes é muito vazio falar isso, mas eu só sei fazer isso. A vida toda eu fiz isso. Eu não fui conduzido a fazer nenhuma outra coisa, porque isso foi minha vida toda, né? Fiz isso. Então a gente acaba esquecendo, né? Que existe vida após o futebol, existe outras coisas. Você pode aprender novas coisas. Você pode né? aprender novas coisas, que você tem que estudar, que você tem que evoluir, que você tem que buscar outras coisas para poder estar preparado na hora que você terminar. Tá, terminei, parei de jogar. São pouquíssimos jogadores de futebol hoje que você consegue parar de jogar futebol e falar assim, cara, não preciso fazer mais nada, tô rico. Tenho 70 imóveis, 100 imóveis, vou viver de renda, tenho não sei quantos milhões na conta e eu vou abrir uma empresazinha aqui, vou virar não sei o que ali. Até porque isso exige planejamento financeiro, que que já é um trabalho durante a carreira dele. Que também o que a gente já viu de jogador que ganhou muito e não tem nada, então isso tudo passa por aquilo que a gente falou. Só um parênteses, outro dia eu vi essas bobagens que a gente vai passando de Reels no Instagram, a entrevista de um moço que ele ganhou uma indenização de 40 mil reais da Samarco e ele gastou 40 mil reais em 20 dias. Não, 400 mil reais em 20 dias. 40, que foi 400. Eu vou achar esse videozinho, depois eu mando pra vocês. Aí a moça pergunta assim pra ele, mas com o que você gastou? Com mulher, com bebida, com festa, com droga. Mas aí a moça perguntava assim de novo, mas 400 mil reais e 20 dias? Aí ele sem gracinha balançava a cabeça. São coisas que possível. acontecem, é possível. Geralmente tem um estudo aí que diz que, né, quem ganha na Mega Sena geralmente depois quebra. Tem... Desculpa te interromper. Não, sem problema nenhum. É porque me veio isso aqui na cabeça, eu achei muito engraçado. Onde que eu tava mesmo, que eu esqueci? Você tava falando de pós-carreira. Do pós, poucos jogadores que têm esse que podem conseguem aposentar de uma forma tranquila, sem precisar trabalhar. Então, assim, essa transição é preocupante, né? Porque, por conta disso, né? Muitas vezes são poucos os jogadores que têm perfil para ser um empresário, que tem perfil para ser um treinador de futebol, que tem perfil para ser um gestor. Então, assim, a maioria não tem. E aí o pós-carreira deles, às vezes eles ficam batendo cabeça, não sabe para onde vai, o que acontece, aí entra em depressão, não tem aquela rotina de treino, para de treinar, né? Aí falta dinheiro, tá acostumado a entrar todo mês tanto, já não entra mais, agora só sai. Dar um desespero. Isso vai batendo um desespero, a qualidade de vida cai, né? Você tem que diminuir. Então, assim... E depois que expande, não quer voltar mais. Não quer. Você aumentar é bom, mas diminuir o custo de vida, de qualidade, regredir, é duro, é punk. Até você cair na realidade que tem que enxugar e fazer algumas coisas. Então, assim, esse planejamento durante a carreira é importantíssimo, né? Então, realmente... essa transição pra gente, jogador, assim, para o atleta de futebol, é difícil. E é necessário falar sobre isso. Muito necessário. Essa dor de não saber o que você vai fazer depois, cara, machuca realmente de verdade, porque você fala assim, cara, e agora? Você pensava sobre isso? Já pensava, mas eu te confesso que eu poderia ter buscado algo mais, assim. Podia ter pensado estudado mais sobre coisas que eu já gostaria de fazer, estudado mais, me preparado. Falou que você tá fazendo faculdade agora? Tô fazendo faculdade de Educação Física, Legal. que eu já tinha começado aqui em Varginha, aí tranquei, parei, agora voltei. Então, assim, são coisas que nem sei se eu vou usar a Educação Física, mas, cara, tá na minha área.
Eu vivi isso a vida toda. E conhecimento ninguém te tira, Conhecimento ninguém me tira. Então é uma área que eu gosto de atuar. Então eu tô nessa fase de transição. Para mim tá sendo também difícil, diferente. Mas graças a Deus, assim, eu tô conseguindo absorver bastante. Porque também eu terminei a minha carreira de uma forma diferente, como eu falei. Eu fui para um reality show, né? Aí no reality show, o que acontece? Começa a te abrir outros leques. E aí agora o meu problema tá um pouco o contrário do que a maioria tem. Geralmente a maioria acaba, não tem nada. O meu abriu muito. Tem coisa demais. Aí eu falei assim, cara, não dá. Eu tenho que direcionar agora e botar força, energia, canalizar tudo em uma força aqui. Se eu começar, faço isso. Vou fazer isso. Aí eu acho que acaba não fazendo tudo bem feito, né? Então, assim, tem que buscar algo ali, 1 ou 2 que dá pra ir paralelo, né? Sim. Um projeto junto, assim, mas focar em algo. Até mesmo trabalho de publicidade, sim. Não, isso, né? isso tudo tem. Até isso tem que ser direcionado. Sim, até isso tem que pensar, exatamente, né? Tem que ser direcionado também. Tem as pessoas que hoje trabalham para mim por trás disso e tudo mais. Então, assim, para mim, hoje eu tô aqui em Varginha por conta de um jogador que eu trouxe, né? É uma coisa que eu acho que eu tenho perfil, e muitas pessoas já falavam para mim que eu tenho esse perfil de ser empresário, intermediador de jogador, né? E eu acabei de fazer a minha primeira intermediação aqui no Boa Esporte. Eu trouxe o Luquinhas pro Boa e acredito que é um caminho. É um caminho para mim, assim, gostei de fazer essa negociação, de conversar sobre isso, né? Eu sinto que a gente precisa também de mais pessoas sérias, mais pessoas humanas, direcionando esses meninos para poder realmente também gerir uma carreira de uma forma melhor. Sim. Tem mais alguma pergunta? Não. Bom, eu acho que é isso, Radamés. Muito mais bom, uma gente. vez, muito obrigada pela disponibilidade. Foi ótima a nossa conversa. Eu tenho certeza que se ajudar pelo menos uma pessoa, eu sempre falo isso, se uma pessoa assistir, tirar alguma coisinha já daqui, tá valendo, já com tá certeza, com certeza. Você quer divulgar alguma coisa do seu trabalho? Não, eu acho que minhas redes sociais, né, no Instagram, que é a principal rede que eu uso hoje, que é Radamés Martins, né? Quem quiser me achar, só entrar lá, Radamés Martins, que vai ter todo meu dia a dia, né? Eu tô sempre Você ali. posta bastante? Posto bastante, posto bem. Principalmente no Instagram, eu posto bastante. E o que dá mais ibope é as crianças, né? Aposto. Criança. Exatamente. Nem é você mais, né? Não, o meu engajamento. Mais empatia das pessoas. Eu acho que cara. As crianças, assim, quando eu posto coisa com as crianças, família, Sim. eu posto. E é engraçado, eu já tava terminando aqui, eu tô. Pode falar. Pra finalizar. É engraçado, porque eu posto muito. A gente tava falando aqui de paternidade, né? Eu posto algumas coisas assim, tipo, eu fazendo uma trancinha na Mariana, fazendo um rabo de cavalo, eu dando banho e passando shampoo, condicionador, penteando o cabelo dela durante o banho. As pessoas, nossa, não sei o que, tipo, se surpreendem com uma coisa que, tipo assim, era pra ser normal, sabe? Então, assim, isso dá muito engajamento por causa disso, porque eu acho que as pessoas estão um pouco carentes disso também. Que bom, né? Eu falo que a rede social hoje ela tem duas extremidades que são muito delicadas. Uma é muito boa, que são pessoas que usam para incentivar, para educar de alguma maneira, para impulsionar pessoas de alguma maneira. E, infelizmente, ainda existem aquelas pessoas que usam a rede social meio que pro mal, digamos assim. Exatamente. Né? Para pegar figuras e cair matando em cima daquela pessoa, né? massacrar aquela terminar pessoa. De empurrar, é literalmente empurrar bêbado na ladeira, né? As pessoas gostam disso, né, cara? E o pior é que são pessoas que não falariam nada daquilo pessoalmente. Cara, você, né? não falaria, exatamente. Isso, o torcedor de futebol é assim, sabia? Ele te xinga, te vai, mas se ele ele te olha na tua frente e não fala. Então, assim, as pessoas são exatamente assim, né? É duro. Eu vejo
principalmente depois que eu participei do reality show, eu vejo, cara, me dá uma agonia tão grande quando eu vejo outras pessoas que têm credibilidade na internet falando, né, que tem voz na internet. Aí, por exemplo, vamos lá, vou dar exemplo desse menino que tá sendo cancelado agora, o Buda lá, que é a esposa dele e tal. Cara, ele fez errado, tá tudo mais. Cara, mas não vai na internet e termina de massacrar o cara, não. Deixa. Tem um ser humano, sabe? ali, né? É tipo assim. Tem uma pode família. errar, né? Ele tá errado, ele sabe que tá errado, ele vai pagar a conta dele lá. Aí tá dando isso, tá dando hype, tá hypando, todo mundo falar mal dele tá legal. Eu vou aí, senta o cacete. Sabe? Tipo assim, o Daniel Alves, sei lá, fez a coisa errada, tá pagando lá na justiça. Tá... Aí eu vou pra internet e desço o pau no Daniel Pra quê, Alves. né? Cara, eu não vejo necessidade de fazer isso. Então, eu não gosto muito dessas pessoas que quer bater em bêbado, empurrar na ladeira, sabe? Eu sou sempre a favor de usar redes sociais para incentivar, para impulsionar, para melhorar, para educar, para ensinar. Conhecimento tá aí, não é propriedade de ninguém, pode entregar ouro na internet. A gente sempre fala isso, né? Legal. Desde o início do Pode Performar, quando a gente sentou, a gente combinou, é para entregar ouro mesmo, conhecimento não é para reter. Exato. E esse é o nosso intuito com o Pode Performar. Legal. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Foi muito bom, foi legal, bacana e eu fico à disposição para quando eu retornar em Varginha a gente bater mais um papo aí, conversar mais. Nossa, eu que tenho a agradecer, que eu acho do caralho, tipo, porque é um atleta muito bem sucedido, muito bem esclarecido, né? Sim, muito bem resolvido. Eu acho que as pessoas precisam entender e conhecer isso, saber como é que foi seu bastidor, saber como é que é a sua rotina, saber que você é um puta pai, que você é um cara presente e tá pensando no futuro dos problemas que você teve pra ajudar o próximo, né? Exatamente. Então, assim, pra mim foi do caralho, uma puta experiência. Eu queria agradecer legal, muito. obrigado. E assim, um atleta que entende que a alta performance do atleta de elite não tá só ali, né? Não tá só ali no campo. Não tá só ali. Não só bater isso 13 km no jogo. Importante. Não consegue. Não consegue bater 13 km num jogo. É o que eu falei, antigamente a gente fazia 7, 8, hoje faz 13. Se não tiver o por trás... Se o cara se limitar a ficar treinando só o que ele faz ali, é 24 horas treinando. É alimentação, é sono, descanso, família. O cara tem que estar bem em todas essas áreas aí, senão... vamos falar, conta não fecha. Vamos falar cada vez mais sobre isso. Exato. Então, numa próxima oportunidade, quem sabe? Vamos. Avisa a gente que você tá aí. Pode deixar, vai ser um prazer. Obrigada, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Você tá de parabéns pelo teu posicionamento. Legal, obrigado. Pela forma que você tá conduzindo a sua carreira agora. Legal. E é isso. Obrigado, gente. Finalizando, né? Vamos pedir para todo mundo aí compartilhar o link, curtir, se inscrever no canal. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado. Bora, e guardamos aí, para gente. as próximas Viraliza episódios, esse vídeo aí, vambora. Mais pessoas precisam ouvir a gente. Gente, muito obrigada, boa noite. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos divulgar nosso vídeo aí.